Hello there, tudo bem pessoal? Hoje mais uma vez para nossa aula de Biologia Celular com o nosso tema ciclo celular. Vocês já devem ter uma breve noção de divisão celular lá do ensino médio, mitose, meiose, divisão celular equalitária, reducionária, as fases da divisão celular até já devem ter decorado com auxílio daquela frase: prometa Ana telefonar do cinema. Esquisito, né? Mas enfim, são aspectos apenas estruturais e de morfologia da célula nessas diferentes fases que na maioria dos livros de ensino médio eles dividem muito, uma parte muito ilustrada, muito mais didático. Mas é muito mais complexo o processo de divisão celular, envolve uma série de ativação de proteínas e a ativação dessas proteínas, esse controle proteico, é ele que vai levar e desencadear o evento que a gente conhece em cada uma dessas fases, que nada mais é em um ponto específico dentro do ciclo celular. Então a gente vai ver isso hoje, como que funciona a dinâmica de ativação dessas proteínas para a entrada em cada uma dessas etapas das fases da divisão celular. E além disso, a gente também vai falar um pouquinho de proteínas e de mecanismos de controle dessa divisão celular, que agora a gente conhece, vai chamar de ciclo celular. Então não deixe de acompanhar nossa aula, e até o final. Tchau, tchau. Olá a todos! Mais uma vez estamos aqui para uma aula de Biologia Celular. Dessa vez vamos falar sobre as fases da divisão celular, mais propriamente sobre o que nós chamamos de ciclo celular. E é uma aula que a gente vai falar muito além, do que vocês já devem conhecer de formas, morfologias dos cromossomos nas fases da divisão celular. É claro que a gente vai falar das fases lá da prófase, metáfase, anáfase e telófase, mas aqui a gente vai entrar um pouquinho nos detalhes de como funciona a parte molecular do ciclo de divisão celular. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma comparação básica entre a mitose e a meiose. Muito bem, todos já devem conhecer, as fases da mitose e da meiose, sendo que na meiose a gente subdivide ela em meiose 1 e meiose 2. E até então, basicamente a meiose e a mitose elas começam com uma replicação do DNA. Entretanto, a meiose tem como resposta final, como resultado final, 4 células haploides, um material genético diferente, enquanto que na mitose nós temos 2 células filhas diploides e com material genético igual. É claro que tem ali algumas, esse material genético a gente tem ali algumas peculiaridades, como por exemplo na meiose você tem a recuperação dos telômeros. Mas esse tipo de detalhe a gente não entra, esse detalhe tão genético. Então vamos fazer essa comparação aqui só a ponto de vista de elucidar para a gente entender um pouquinho. Na meiose, então, ela é uma divisão celular que ela vai dividir o número diploide da célula. Então você vai ter uma replicação do DNA com 2 divisões para a produção desses gametos, enquanto que na mitose você tem ali apenas a replicação do DNA. Até aqui elas são iguais. E aí a gente tem os pareamentos. O pareamento que a gente tem na meiose 1, onde a gente vai ter cada homólogo sendo pareado. Cromossomos homólogos, a gente sabe que nós temos 2 cromossomos de cada tipo. A gente vai ter então na meiose esse pareamento desses homólogos, e aí você vai ter uma troca aqui de material genético, pela formação ali daqueles quiasmas, E na segregação dessa anáfase 1, da meiose 1, esses homólogos duplicados vão ser segregados, formando 2 células filhas também diploides. Enquanto que na mitose, essa replicação do DNA faz com que haja esse pareamento e essa divisão, fazendo com que eles não sejam mais pareados com seus homólogos.
E aí a gente tem a formação aqui de duas células filhas com material genético diploide, perdão. Todas aquelas fases que a gente já conhece, né? Na metáfase, onde os homólogos não formam esses pares, nas anáfases, né, que foi fazendo a separação dessas cromátides, né, que foram ali duplicadas ali na prófase. E aqui, depois da citocinese, a gente tem aqui nossas duas células filhas com seu material genético diploide. Enquanto que na meiose 1, a gente teve aquela duplicação igual uma mitose, apenas aqui com a gente tem a questão do pareamento de homólogos, fazendo a troca desse material genético. Então, os cromossomos, né, os homólogos duplicados, né, segregam em duas células filhas diferentes, também de número diploide, cada uma delas. E agora sim, na meiose 2 é que a gente vai ter a separação desses cromossomos. Então aqui a gente passa, né, de ter aquele número diploide para ter um número haploide. E aí, como a gente teve essa troca de material genético, essas células elas têm material genético diferente. Então é uma certa forma de gerar uma variabilidade genética, né, nessas divisões. E o que a gente vai falar ao longo da nossa aula, né, a gente vai falar, é claro, dessas fases da divisão celular, que a gente já conhece muito bem, a morfologia de cada uma delas. Todas elas vão estar dentro dessa fase que a gente chama de fase M. Mas o ciclo celular, a gente subdivide ele em duas fases, a fase S e a fase M. Então, a fase S é uma fase preparatória para essa divisão celular, enquanto que a fase M é realmente aquela fase onde a célula entra no seu percurso de divisão celular. E como resposta, né, dessa fase M é que a gente tem essas duas filhas. E durante todo esse percurso aqui da fase S, a gente tem o crescimento celular, e antes dessa divisão celular, a gente tem a replicação dos cromossomos. Além disso, né, essa fase S, a gente tem um período que é chamado de interfásico. Então, esse período interfásico é aquele onde a célula não está em divisão celular. Então, essa interfase, a célula, ou ela está acumulando, ou está fazendo sua função metabólica, ou ela está adquirindo uma energia ou material para fazer essa divisão celular, ou mesmo a célula ela vai se dividir uma única vez e vai passar toda a sua vida nesse período interfásico. E aí, quando você entra na fase M, nessa mitose, você tem aqui essas fases, que é a prófase, a prometáfase, a metáfase, a anáfase e a telófase, com a citocinese, que é a separação dessas células filhas. E o que é mais interessante, gente, que essas células, esse ciclo celular, elas são bem subdivididas. Então, nesse período que a gente chama, né, assim que a célula sai dessa fase M, no final da sua citocinese, a gente tem uma fase estacionária que é chamada de fase G1, que é o período, né, que vai ser um período interfásico, né, que após essa citocinese e antes da replicação do DNA, que é essa fase S. Então, esse ponto aqui, a gente vai ter um ponto aqui entre a fase G1 e a fase S, que a gente vai ver mais tarde. E entre a fase S, que é a fase de replicação do DNA, com a fase M, a gente também tem uma outra fase, que é a fase G2, que é um período onde a gente tem a célula com seu material genético replicado, só que a célula não entrou ainda em divisão celular, ou seja, há a possibilidade da célula estar com seu material genético duplicado e não entrar em divisão celular. E isso vai acontecer quando a célula não encontrar um ambiente favorável para fazer essa sua divisão celular. E com isso, então, a gente tem pontos de checagem para a entrada do ciclo celular. Então, a gente tem alguns pontos, né? O primeiro ponto que a gente já viu aqui é esse ponto entre a fase G1, período interfásico, e a fase S, a fase de replicação do material genético. O que a célula vai verificar, né? Na verdade, ela não vai verificar, são proteínas, né, que vão se tornar ativas ou inativas em determinada circunstância. Que circunstância é essa? É o quê? O ambiente é favorável para continuar essa divisão celular. Se o ambiente for favorável, a célula ela receber uma certa sinalização celular
para a divisão, ela vai entrar então no início da sua divisão celular, começando pela replicação do material genético. E antes de entrar na fase M, a gente tem mais um ponto de checagem. E aqui a gente, além de verificar a célula, melhor dizendo, além de verificar se o ambiente é favorável, ela também tem um mecanismo para verificar se todo o DNA está replicado. Muito bem, então digamos que a célula passou aqui pela G1, entrou na fase S, fez a replicação do seu material genético e agora ela entrou então na mitose, naquelas fases lá da prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. E aqui, dentro da fase M, a gente ainda tem mais um ponto de checagem, que é o quê? A verificação de que há a ligação de todos os cromossomos na placa metafásica no fuso mitótico. Ou seja, um ponto de checagem é onde todos os cromossomos eles precisam estar corretamente alinhados na placa metafásica, para que não haja uma segregação de um cromossomo a mais para uma célula e um cromossomo a menos, para não gerar essas diploidias cromossômicas, ou melhor, essas triploidias. E aqui a gente tem alguns exemplos de como que é essa quantidade de material genético em cada uma dessas fases. Então, essa quantidade relativa de DNA por célula, aqui numa unidade arbitrária, ela vai ser muito maior nessa fase, em células na fase G1. Ou seja, aquela célula que já está preparada, duplicou ali o seu material genético. Então, assim que ela sai ali da citocinese, ela começa ali, entra no período onde começa a duplicação do material genético. Enquanto que aqui as células na fase S, elas têm uma quantidade de DNA intermediária, porque aqui ela já está fazendo um arranjo, uma preparação para entrar nessa fase de divisão celular. E aqui a gente tem essa quantidade de DNA aqui, ela vai ser bem menor na fase G2 em relação à fase G1. Porque aqui você já tem a divisão celular propriamente dita. Lembrando que aqui a gente está falando de uma quantidade relativa de DNA por célula. Então por isso que a gente tem aqui um pico maior na G1, porque você tem um maior número de células que estão na fase G1 e um menor número de células que estão aqui na G2, na fase M. E aqui a gente tem alguns exemplos de como de algumas variações que nós podemos encontrar em períodos estacionários dessas células em cada uma dessas fases. A gente tem dois tipos de levedura, uma levedura de fissão, essa levedura aqui, uma levedura que se replica por brotamento. Enquanto que nessa levedura aqui por fissão, que é a clássica divisão celular binária, a gente tem todas as fases aqui, a fase G1, a fase S, a fase G2 e a fase M, bonitinhas. E nessa levedura de brotamento você não tem a fase G2, você tem uma transição direto da fase S para a fase M. Então isso pode ocorrer. E aqui também a gente tem um exemplo de como que é um crescimento de um ovócito e padrões diferenciados de clivagem em um ovo de um sapo. E aqui a gente vê, depois de um ovócito fecundado, o ovócito está crescendo ainda, aqui é uma célula haploide, ele foi fertilizado e agora se tornou uma célula diploide. O que a gente observa? Isso não só para o sapo, mas para todos os mamíferos e também para alguns répteis, anfíbios e peixes, até insetos. Você observa ali uma divisão celular desse ovócito, ou melhor, desse embrião agora, e essa divisão celular ela não é igualitária. Então, em determinadas regiões, ela vai ter uma taxa de divisão celular muito maior, em outras regiões, essa taxa de divisão celular ela vai ser menor. E isso por quê? Para formar os folhetos embrionários, que depois vão dar origem a órgãos e tecidos. Então, existe toda essa diferença de divisão celular em embriões. E aqui a gente tem as proteínas do ciclo celular. Já entrando agora numa parte mais molecular, agora que a gente já sabe como funciona esse ciclo, todas essas fases desse ciclo, quais são os fatores que vão controlar essa divisão celular?
Então a gente vai falar de cada um deles. O primeiro deles que a gente está vendo aqui são proteínas chamadas de proteínas CDKs. Então nós temos proteínas CDKs que vão fazer esse papel aí. E aqui, gente, nós temos um grande problema. A célula, ela vai entrar em divisão celular e quando ela está lá na sua fase M, ela está com um material genético empacotado na forma de cromossomos. Então, como que ela vai fazer uma replicação ou melhor, uma tradução de proteínas de divisão celular? Então, para que a célula entre no processo de divisão celular, ela precisa estar com todas as proteínas de divisão celular já prontas, para que quando ela entre no processo de divisão celular, ela não necessite de fazer transcrição gênica. Então a gente vai ter essas proteínas CDKs, que são proteínas chamadas de quinases dependentes de ciclinas. Então, já que essa CDK é uma proteína dependente de ciclina, a outra proteína que a gente também precisa ter aqui é uma proteína chamada de ciclina. Então, normalmente a gente vai ver uma associação de ciclinas CDKs. E essas ciclinas CDKs, elas existem em diferentes tipos, ou melhor, em diferentes isoformas, cada uma funcionando em cada período específico da célula. Então, a gente vai ver ao longo do ciclo celular que diferentes ciclinas CDKs são ativadas. E dentro da fase M, a gente tem uma outra proteína chamada APC, que é uma proteína chamada fator promotor da anáfase, que é a proteína que vai ser responsável pelos eventos que fazem a segregação dos cromossomos e a formação ali do anel contrátil da citocinese, que começa lá na telófase. Então a gente vai dar uma olhada nessas proteínas, como que elas funcionam dentro desse processo, desse ciclo celular. Então, novamente, aqui a gente tem o controle desse ciclo celular é dependente de proteínas quinases, dependentes de ciclinas. Então, são as CDKs. E é muito comum também, essas ciclinas CDKs, elas também são chamadas de MPF, que são chamadas de fator promotor da fase M. E a gente vai ter aqui diferentes classes de ciclinas, cada uma definida pelo seu estágio dentro do ciclo celular. E elas, por sua vez, então, vão se ligar a CDKs para que haja o funcionamento formando um complexo ciclina-CDK. E em todas as células eucariontes, a gente vai ter 3 tipos de ciclinas. A primeira delas vai ser essa ciclina CDK G1S. E ela vai ativar as CDKs na fase G1, desencadeando a progressão desse ciclo, o início desse ciclo. E aí ele vai fazer essa entrada. Então vejam que os níveis dessa ciclina CDK, elas se tornam muito ativos aqui na G1. Enquanto que depois, em todas as fases, fase S, G2 e fase M, ela fica baixa. E lá, quando ela começa a reduzir aqui no final da G1, a gente tem o início da produção de uma outra ciclina CDK, que é essa ciclina CDK da fase S. Então, logo após a entrada nessa fase S, elas vão estimular a duplicação dos cromossomos. E elas vão ficar elevadas até o início da mitose, até onde haja uma completa verificação de que há toda essa replicação do material genético. E essa ciclina da fase M, ela vai começar aqui na fase G2 e vai ficar até metade mais aqui da fase M, mais ou menos aqui na metáfase, início da anáfase, onde já na anáfase, quase no final da anáfase, ela já está completamente reduzida, com seus níveis basais. E o que é interessante é que essas proteínas aqui, elas são as responsáveis pela formação do fuso mitótico. E além disso, a gente tem aqui na fase M a APC/C, que é o fator, o promotor, complexo promotor da anáfase, o fator promotor da anáfase, que é aquela proteína que faz o desencadeamento da anáfase, segregação ali das proteínas. E aí depois a gente já tem novamente a ciclina G1, que vão fazer a regulação dessas ciclinas da fase S e da fase M. E aí, novamente, quando entrar no outro processo, ela vai se tornar ativa novamente.
É interessante falar que essas proteínas, elas têm a sua síntese estimulada também por transcrição gênica e por sinalização celular. Então vamos lá ver os próximos slides. Aqui então a gente tem como que é o controle, né, de ativação e inativação dessas proteínas. E esse controle, né, de ativação delas é através de uma, digamos assim, de uma fosforilação inibitória. Que funciona assim, a proteína, quando ela está com uma molécula de fosfato, ou melhor, um átomo, um fosfato energético aqui, esse complexo aqui ele está ativo. Então, o que vai fazer isso é uma proteína chamada fosfatase CDC25. Então, ela faz essa fosforilação. Já quando ela está inativa, a gente vai ter uma proteína quinásica que vai adicionar um segundo fosfato. Só que aí esse fosfato ele vai ter uma característica inibitória. Então, deixando o complexo ciclina-CDK inativo. Então, essas duas proteínas, a quinase e o I, ela vai adicionar um fosfato inibitório e a fosfatase CDC25, ela vai, de uma certa maneira, retirar esse fosfato inibitório. Ou, dependendo da via, né, se a gente tiver essa ciclina livre, ela vai adicionar o fosfato e vai juntar aqui se ligar com a ciclina, formando esse complexo. E no caso dela ser inibida, a gente tem a adição de um fosfato inibidor. Uma outra maneira também de inibir um complexo ciclina-CDK ativo é por uma proteína inibitória chamada proteína P27, que é uma proteína de controle do ciclo ela funciona como uma espécie de um ponto de checagem para que haja essa inativação do complexo ciclina-CDK. Então vamos dar uma olhada como que funcionam, né, esses controles, né, do ciclo celular, né. Depois, quando a gente já tem, né, a célula entrando lá na sua fase M, a gente vai ter já não mais a atividade da ciclina CDK, e sim daquela proteína APC. E enquanto que a gente vai ter aqui essa proteína em uma circunstância normal, né, ela vai estar aqui ativa, a APC ativa, ela vai poliubictinar um complexo ciclina CDK, então ela vai ter essa atividade, então o complexo APC, ele inativo, ele tem uma subunidade ativadora chamada CDC20. E ele ativado, qual é o papel desse complexo APC/C? É a de ubictinar complexo ciclina-CDK da fase M. Fazendo essa adição dessas ubictinas, ele marca todo esse complexo para ser degradado dentro do proteossomo. O proteossomo não é uma organela, então ele está presente ali no citoplasma da célula, fazendo essa degradação. E essa degradação dessa ciclina CDK da fase M vai diminuir os níveis basais dessa proteína, fazendo com que haja progressão ali do ciclo celular. Esse é um dos mecanismos de controle, né? Um outro mecanismo de controle, que agora seria um mecanismo de controle para progressão desse ciclo, seria fazer uma ubictinação de uma proteína inibitória da própria CDK. Então, se você está ali com níveis basais ali da ciclina CDK antes dela entrar ali na sua ativação, um dos mecanismos é fazer a ubictinação da proteína inibidora da CDK. E aí esse controle vai ser pela proteólise desse complexo aqui. Então, essa proteína inibitória, do mesmo modo, a gente vai ter um complexo que vai fosforilar essa proteína e vai poliubictinar essa proteína. E ela vai ser, então, degradada dentro do proteossomo. Então, aqui, nesse outro slide, a gente vê o papel, né, de cada uma dessas ciclinas CDK, de cada uma dessas fases. Então, dentro aqui da fase G1, a gente tem a ciclina CDK da fase G1, que, se o ambiente extracelular for favorável, ela vai produzir a síntese, então, dessa G1, essa ciclina S da G1. Se a gente tiver danos ao material genético, a gente vai
observar a síntese de proteínas inibitórias dessas ciclinas CDKs do G1 e essas ciclinas CDKs da fase S. Se não houver danos no DNA, essas proteínas, no final dessa fase, elas começam já a síntese de ciclina. A síntese não, né? Elas promovem a ativação ou a proteólise das proteínas inibitórias da ciclina da fase S. E aí você tem o aumento delas e a ativação delas. Então a gente vai ter aqui a progressão, né, dessa replicação do DNA. Então o ambiente está favorável, ok? E então o DNA começa a ser replicado. Se o DNA tiver algum dano ou então ele não foi replicado de uma maneira adequada, do mesmo modo a gente vai ter proteínas inibitórias dessas ciclinas CDKs da fase M. E essa inibição pode ser por obtinação ou da ciclina CDK da fase M ou então da proteína inibitória que vai fazer essa entrada. E aqui a gente tem, né, o complexo APC que vai fazer um outro controle. Se o cromossomo não estiver ligado ao fuso, ele vai fazer essa inibição por essa proteína. E esse complexo aqui, é ele que vai ser responsável por destruir aquelas proteínas de ligação entre os cromossomos. Então, ela não vai fazer a entrada na anáfase, se isso ocorrer. Então, a gente tem aqui, né, um controle dessa duplicação, como que ele vai ocorrer. Né? Então, a gente tem aqui nas fases G1, na fase S e MG1, né, mostrando cada uma delas. Na fase G1, a gente vai ter esses complexos de replicação que estão situados nos centros de origem de replicação, eles estão bloqueados. Entrou aqui na fase S, a gente vai ter a inativação desses complexos, e isso daqui ocorre pela ativação da ciclina CDK da fase S, e aí a gente tem as forquilhas de replicação e o material genético duplicado. Se a gente tiver todo o material genético duplicado adequadamente e o ambiente ainda for favorável, vai ocorrer então a ativação da ciclina CDK da fase M e a segregação dos cromossomos para a placa metafásica. E aí, novamente, o material genético depois, né, ele já está ali no final da anáfase, a gente vai ter aqui a segregação pela ativação da proteína APC/C e a inativação dessas ciclinas CDKs. E com a inativação dessa ciclina CDKs, a gente volta a obstruir novamente os sítios de replicação do material genético até que a célula entre novamente em outra fase de divisão celular. E aqui a gente vai ter, né, todas as fases que nós encontramos ali na fase M, né, os principais estágios da fase M. Então vamos falar de cada um deles, né, passando pelas suas peculiaridades que a gente já viu lá no ensino médio, quanto à sua morfologia. E a primeira delas é a prófase, né? A prófase, o que a gente tem, né, de característica dela? A primeira delas é que todos os cromossomos eles já estão replicados. Só que não é só o cromossomo que faz essa replicação. A gente tem também um papel ali de replicação do centrossomo ou do centríolo. Então, durante ali essa fase G1, o centríolo já começa a sofrer uma alteração estrutural e lá no início da fase M ele já está ali completamente duplicado. Então, essa duplicação do centríolo ela é muito característica de ser observada lá na prófase. Entre a prófase e a metáfase, nós temos ainda uma subfase que é chamada de prometáfase. E essa prometáfase, ela é constituída do quê? De uma dissolução ali do envelope nuclear e das organelas membranosas, né? De uma certa forma. E essa fragmentação do envelope nuclear, a gente já viu isso. Ela ocorre pela fosforilação de uma proteína do citoesqueleto chamada lamina nuclear. Então, a gente tem a estrutura do núcleo, como a gente já viu em outra aula, a estrutura, né, de membrana do núcleo. Logo abaixo dela, a gente tem um arcabouço de citoesqueleto, de filamento intermediário, chamado de laminas nucleares. E essas laminas, toda vez que elas são fosforiladas na prófase,
lá na prometáfase você já tem uma observação de uma estrutura totalmente desfragmentada desse envoltório nuclear. E no início da telófase, essas proteínas elas são desfosforiladas novamente e a gente tem novamente o empacotamento dos cromossomos dentro do envelope nuclear. E é claro que qual é a proteína que vai fazer esse papel de fosforilação dessas glaminas? São as ciclinas CDKs da fase M. Então, elas que são responsáveis por essa fosforilação. E na metáfase, a gente tem ali como a característica mais marcante da metáfase é a formação da placa equatorial ou a placa metafásica, né? E aí você tem o mais comum é a ligação dos microtúbulos do cinetocoro. E aqui que a gente vai ver coisas diferentes, porque não são só microtúbulos que se ligam aos cromossomos. Na prática, a gente tem ali uma série de outros microtúbulos que vão ser formados, vão sofrer esse arranjo para a formação do fuso mitótico. Então a gente tem os microtúbulos do cinetocoro, que são esses aqui em azul. Nós temos microtúbulos interpolares que vão se associar entre si. E a gente tem microtúbulos astrais que vão se associar à membrana plasmática. Então, de certa forma, o centríolo ou centrosomo ele vai estar ancorado na membrana da célula pelos microtúbulos astrais. Nós temos os microtúbulos interpolares, que são os responsáveis pela segregação desses cromossomos na anáfase, e os microtúbulos do cinetocoro, que são os responsáveis ali pelo trânsito desses cromossomos, pelo pareamento deles na placa metafásica. E a célula ela tem bem essa característica de polimerização ali a partir dos centrômeros. Então, toda essa polimerização tem início a partir daqui, dessas proteínas de polimerização. E o que é interessante também é que a gente vai ter a participação de proteínas motoras que vão combinadas fazer essa separação da célula ali durante a anáfase. Então a gente tem aqui algumas dessas proteínas que vão trabalhar levando esses cromossomos. Então a gente tem um exemplo aqui de um cromossomo que não está ligado ainda com o microtúbulo do cinetocoro. Então a gente tem a participação de cinesinas que vão fazer esse papel. Enquanto que essa cinesina do tipo 5, ela vai orientar aqueles microtúbulos interpolares, fazendo com que haja uma separação, um distanciamento maior entre esses centrosomos. Nós temos aqui a cinesina dineína, dessa daqui do tipo 4 e do tipo 10, elas vão fazer orientar essa extremidade do polar aqui desses fusos mitóticos. Então, essas cinesinas 14 e essa cinesina 5, elas têm justamente esses dois papéis. E aqui a gente tem essas cinesinas A4 e A10, que são essas as responsáveis por trazer esses cromossomos para o centro ali da célula, formando ali a placa metafásica, afastando esses cromossomos aqui da sua extremidade. Então, cada uma tem ali o seu papel. E essa dinâmica de polimerização e remoção de elementos dos microtúbulos, elas funcionam mais ou menos com essa formação. Então, você tem ali a remoção dos dímeros de alfa-beta-tubulina próximos ali à região do centrosomo, e a adição desses dímeros de tubulina próximos ali na região do cinetocoro. E é claro que eu não mostrei aqui, mas existe, esse cinetocoro é um conjunto de proteínas que vai fazer essa ligação, esse arranjo aqui junto com o centrosomo, com os microtúbulos. E é claro que aí a gente vai ter, além das ciclinas CDKs, a gente vai ter a participação das proteínas MAP, que são aquelas proteínas que são de estabilização e controle da frequência de polimerização de microtúbulos. E aí você vai ter proteínas de
crescimento, e proteínas, né, que são chamadas de catástrofe, que são aquelas que vão remover essas tubulinas, né? Então isso vai ocorrer quando você tiver a segregação durante a anáfase. E já que a gente está falando da anáfase, aqui a característica morfológica mais comum da anáfase é justamente essa segregação aqui desses cromossomos, né, para as extremidades da célula. Então, na prática, isso também ele é orientado por microtúbulos, mas a gente tem ali uma participação de uma outra proteína, que é aquela APC/C, que é aquela proteína que faz esse controle ali da promoção aqui da entrada na anáfase dessas células. E isso vai ocorrer como? Né? A gente tem também aqui uma via de ativação de inativação dessa APC. Então, quando a gente tem os cromossomos alinhados lá na placa metafásica, eles estão unidos por uma proteína chamada coenzima. É ela que vai manter esses cromossomos unidos, né? E durante esse período, né, a gente tem aqui essa APC/C inativa. E essa inativação, ela ocorre pela atividade dessa ciclina CDK da fase M. Seja por uma atividade inibitória da APC/C ou, né, por manter essa proteína de ativação inibitória, né? Então ele não está aqui mostrando todo como que funciona todo esse processo. O que vai acontecer? A gente vai ter a ativação dessa proteína APC/C quando a gente tiver uma diminuição desses níveis de ciclina CDK da fase M, e essa proteína ativada, ela vai promover aqui uma degradação de uma proteína chamada de securina. E essa securina, ela está associada com uma outra proteína chamada de separase. E esse complexo securina com separase deixa ela inativa. Então, a ativação da APC/C, ela vai fazer a clivagem dessas duas proteínas, fazendo com que a separase se torne ativa e essa securina ela seja ubiquitinada. E aí ela vai ser degradada pelo proteossomo. Por sua vez, então, essa separase, que era inativa e se tornou ativa, ela vai fazer a quebra dessas ligações dessas proteínas coenzimas. E aí você tem ali a segregação dos cromossomos durante a anáfase. Então a gente tem aqui as principais forças, né, então, que vão fazer essa separação da anáfase. A gente tem dois tipos de anáfase, se a gente for falar nesses tipos de forças. A primeira delas, que é chamada de anáfase A, é aquela força que faz com que haja a segregação desses cromossomos pelo aumento dos fatores de catástrofe desses centrossomos. Ou seja, então há um aumento da despolimerização dos microtúbulos ligados ao cinetocoro, fazendo esse encurtamento. Então isso faz com que haja, que esses cromossomos eles sejam puxados para a extremidade da célula. Já por outro lado, a gente tem uma outra fase chamada anáfase B, que trabalha com os microtúbulos interpolares, fazendo com que haja um aumento da polimerização desses microtúbulos, aumentando também o distanciamento entre esses cromossomos. Então, a anáfase A combinada com essa anáfase B fazem com que haja uma separação relativamente rápida desses cromossomos para os polos da célula. E aí a gente já entra ali na citocinese, que é a fase final ali da telófase. E a característica mais marcante dessa citocinese é a formação de um anel contrátil de actina e miosina dentro desse fuso mitótico, onde estava ali a placa metafásica. E isso que faz com que haja ali a separação dessas células adjacentes. E também, essa formação do anel contrátil, ela é através de uma via de sinalização formada por uma proteína chamada proteína Rho. E essa proteína Rho, que ela está aqui só em um A aqui a mais,
ela vai ser a responsável pela montagem desses filamentos de actina dentro desse anel contrátil. E também são ativadas por proteínas quinases. Então, essas proteínas quinases, elas são ativadas por uma proteína chamada ROA, e ela vai estimular essa atividade dessa miosina do tipo 2, fazendo a contração desse anel contrátil. Então, como que é essa via? Né? Essa proteína ROC, ela vai ser uma proteína GTPase ativa. Toda vez que você tiver essa ativação por esse fator aqui de ativação, o ROGF, ela se tornando ativa, ela vai ativar duas vias, né? Uma delas ativando uma proteína chamada formina, que colabora para a formação de um filamento de actina ali na placa metafásica. E ela vai ativar essas proteínas de características quinásicas que vão ativar essas proteínas chamadas de miosina, ativação dessas miosinas 2 através de proteínas que vão fazer a atividade fosfatásica delas. E aí você tem a formação do filamento de actina e a movimentação de miosina, e você tem a contração daquele anel contrátil. Bom, na célula vegetal, né, se você é aluno da área de agrárias, né, isso aqui vai lhe interessar bastante. Na célula vegetal, você tem ali algumas peculiaridades da divisão celular, já que você tem ali uma estrutura chamada de parede celular. A mesma coisa a gente vai ter aqui, né? Esses microtúbulos, né, durante essa fase de intérfase, né, eles estão ali todos corticais ao longo da célula. Já quando você tem na fase da prófase, você vai ter ali um arranjo desses microtúbulos nessa região mais equatorial da célula. E durante a metáfase, né, você tem o transporte orientado por esses microtúbulos de vesículas de Golgi. Então, elas vão ser transportadas também nessa região da placa metafásica. E na telófase, a gente vai ter a fusão desse conteúdo dessas vesículas golgianas, formando uma estrutura ali chamada de fragmoplasto, que é uma estrutura análoga ali ao anel contrátil. E ela que vai dar origem à formação de uma nova parede celular. Então, isso, gente, é completamente diferente do que a gente já viu lá na célula animal. Então, a gente tem aqui na fase G2, né, a célula ainda com o seu núcleo interfásico, né, com material genético já duplicado, e a gente tem aqui essa banda de microtúbulos aqui que já são pré-formados, né, e também de filamentos de actina. Durante a telófase, você tem ali, além da migração dos cromossomos, né, ali no final da anáfase, início da telófase, você tem o transporte ali dessas vesículas com golgianas, né, com resíduos do Golgi, para essa região da placa metafásica. E na citocinese, a fusão dessas vesículas, dando origem a uma nova parede celular. Então é bem diferente do que a gente já viu ali na célula animal. E o controle, né? Como que isso é controlado dentro dessas células? Existe todo um controle, né, que vai orientar essa divisão celular. E esse controle, como a gente já viu, são chamados de pontos de checagem. E a gente viu, né, até então eu falei para vocês que isso era muito, a gente falava muito de como que a célula vê se o ambiente é favorável, se vai sobreviver, se vai crescer, se vai entrar na divisão celular, como que isso vai controlar essa replicação do DNA. Então a gente vai dar uma olhadinha agora, né, nessas proteínas de controle do ciclo celular. Então, de certa forma, a gente tem classes de moléculas sinalizadoras extracelulares, que é elas que vão ser responsáveis pelo controle do tamanho e do número de células. Então né, a gente tem aqui três classes, né, que são os mitógenos, que vão estimular essa divisão celular, aumentando uma onda dessa atividade da ciclina CDK da fase G1S. Fatores externos, que são fatores de crescimento, que vão aumentar, promover um crescimento da célula, promovendo síntese, né, de novas proteínas ou inibindo a degradação de macromoléculas, e fatores de sobrevivência que vão suprimir o processo de apoptose. Então essas proteínas regulatórias, né, como eu já falei ali, a gente já falou, né, desse fator promotor da fase M,
né, que são uma série de proteínas, incluindo as proteínas ciclinas e CDKs, que são proteínas gatilhos para o início, né, de uma próxima fase do ciclo celular. E a gente tem duas proteínas ali, que são a P53 e P27, que são mais propriamente ditas como proteínas de inibição ou bloqueio da progressão do ciclo celular. Enquanto que a P53 é uma proteína que bloqueia o ciclo celular caso haja algum dano estrutural do DNA, e se esse dano ele não for reversível, leva essa célula então à apoptose. Então é um mecanismo muito elegante que a célula tem de manter a sua qualidade ao longo das suas divisões celulares. Então, níveis dessa P53 são elevados em células com danos no material genético. E se não for reparado, elas são então levadas a uma apoptose, a uma morte celular. E é claro que se você observar uma mutação nesse gene, e essa mutação do gene da P53 é muito característico em células cancerígenas, né, como é um exemplo de uma síndrome chamada síndrome de Li-Fraumeni. E a P27 é uma proteína que ela não está tão relacionada a reconhecimento de danos no material genético, mas sim a reconhecimento do ambiente, seria um ambiente favorável, e ela funciona como uma proteína de ligação a complexos ciclinas CDKs, bloqueando a entrada da célula no ciclo de divisão na fase S. Então vamos dar uma olhadinha como que são esses controles, né? O primeiro que a gente tem aqui é um controle formado pela P53. Então nesse nosso esquema aqui a gente vê aqui raio-x, né, que pode ser raios UVA, UVB, radicais livres, qualquer estrutura, qualquer ação, mecanismo que promove ali um dano no DNA. Esse dano no DNA, né, ainda por vias de sinalização que não estão mostradas, leva à ativação de proteínas quinases chamadas ATM e ATR, que por sua vez levam à ativação de outras proteínas quinases, CHK1, CHK2, e a ativação dessas proteínas, elas ativadas, elas têm como papel a fosforilação dessa proteína chamada P53. Em condições normais, a P53, se houvesse ali a progressão do ciclo celular, quando a célula entrasse ali saísse ali da fase S, a célula já fazia a degradação dessa P53 através de uma ubiquitinação. Então ela está presente ali desde a fase G1, né, quando a célula se preparou produzindo essas proteínas. Só que ela está inativada por essa proteína MDM2. E o que vai acontecer se essa proteína P53 for fosforilada pelas quinases CHK1, CHK2, ela vai ser fosforilada mudando sua conformação e se tornando ativa e estável. E ela estando ativa e estável, ela vai se ligar com o material genético e vai transcrever um gene chamado gene da P21. E esse gene da P21, vejam, aqui a gente ainda não tem ali a célula lá na fase M, ela está se preparando. Então ainda existe ali região com eucromatina e essa transcrição desse gene vai produzir uma proteína inibitória da ciclina CDK chamada P21. E essa P21 ela vai inativar essa ciclina CDK da fase G1S. E essa inativação, esse complexo vai fazer o ciclo parar em G1 até que seja corrigido esse dano estrutural do DNA. E se isso não for corrigido, você vai ter ali uma ativação de uma outra via, que a gente não vai mostrar aqui também, mas uma via de início de apoptose. E aqui a gente tem uma outra via, né, de ativação da P53, que é através de uma estimulação mitogênica excessiva. Ou seja, se existe ali algum dano dentro da célula que está fazendo estimulando a mitose sucessivamente, né? Então esse dano, né, essa produção, né, esse fator aqui mitógeno chamado de MYC, quando ele é produzido em excesso, essa proteína aqui, ela tem uma série de outros papéis, né, que são ali papéis que funcionam de produção, né, de
proteínas ciclina CDKs e início da replicação do material genético. Ou seja, são proteínas de replicação celular, de ciclo celular. Se a célula tiver um excesso dessa proteína, essa proteína ela faz um mecanismo de retroalimentação, fazendo com que haja a formação ali de uma proteína chamada ARF, que vai se ligar com essa MDM2, aquela proteína que estava lá inibindo a P53. Então, essa ligação da ARF com a MDM2 vai formar um complexo, liberando aqui a P53, que vai ficar ativa e estável, que pode ou fazer interrupção do ciclo celular ou então levar a uma via de apoptose. E é claro que esse sistema de proteção ele é inativo, né, em células cancerógenas, seja por mutação, né, ou seja por falha ali nessa expressão ali da P53. E aqui a gente tem um mecanismo que controla o crescimento da célula, não mais a divisão celular, e sim o crescimento, que é através ali de uma via de ativação de proteína chamada TOR. E essa via de ativação da TOR ela vai envolver uma via de sinalização que a gente já conhece, que é a via dos receptores tirosino-quinásicos. Então, fatores de crescimento celulares, eles atuam como dímeros em receptores tirosino-quinase, que por sua vez fosforilados, ativam um fosfolipídio de membrana, né, o inositol fosfato 2, que forma aqui o inositol fosfato 3, depois deixando ali a proteína de diacilglicerol, e esse inositol fosfato 3, por sua vez, ativa essa proteína TOR. Do mesmo modo, aminoácidos incorporados na célula, quando eles são trazidos para o meio citosólico, eles também têm uma via de ativação dessa TOR. O que faz essa proteína ativa? Ela vai ativar fatores de regulação gênica, síntese de ribossomos, proteínas de crescimento celular e outras vias aqui, proteínas S6K, S6, que também são relacionadas ao crescimento. Mas, por sua vez, essa proteína TOR ativa, ela bloqueia proteínas apoptóticas, como essa 4-EBP e essa ELF4E. E aí, fazendo essa inibição dessas proteínas, fazendo a proteína 4-EBP, que vai inibir a degradação dessa proteína, ela ativa, então continua ali a síntese de proteínas e crescimento celular. A gente vai ver também que essa proteína TOR ela é uma proteína que está relacionada com um processo de apoptose na próxima aula. Então a gente vai ver também que ela tem essa participação. A TOR, então, quando ela fica inativada, você vai levar ali um processo de morte celular. E era isso, minha gente. Muito obrigado por acompanharem nossa aula. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau.